Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Python baseado no livro Automatize Tarefas Maçantes com Python. Ok? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre listas, as listas em Python. Na aula passada a gente viu como criar uma lista, armazenar alguns valores nessa lista, atribuir essa lista a uma variável e manipular esses valores da lista utilizando o índice. O que eu vou fazer é criar aqui uma nova lista aqui, para a gente ver, por exemplo, dois erros muito comuns quando a gente está trabalhando com listas. Aqui eu tenho a variável var, ela vai armazenar essa lista aqui com 5 valores, 5 números inteiros. A gente já sabe acessar pelo índice, então se eu utilizar var1, eu acessei aqui o índice número 1, que é o valor armazenado é o valor 2, ok? Mas e se eu tentar acessar dessa lista, por exemplo, var10? Ao apertar Enter, o console do Python vai me retornar que eu tenho um index error. E ele vai informar que o índice dessa lista está fora do intervalo, ou seja, fora do range dessa lista. Por quê? Porque essa lista vai de... Eu começo com 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela vai de 0 a 4. Os valores do nosso índice. E eu estou tentando acessar o índice 10. Então o índice 10 está fora dos índices possíveis para essa nossa lista. Esse erro é um erro muito comum quando a gente está trabalhando com listas. A gente tenta acessar um valor com um determinado índice e aquela lista não possui um valor definido com aquele índice. Ok? Outro erro comum quando a gente está trabalhando com índices, não tão comum quanto o primeiro, mas é você utilizar o tipo errado para o índice dessa minha lista. Então aqui eu vou colocar var1, só que eu estou passando o índice com um tipo float. Ao apertar Enter, ele vai me dizer que eu tenho um type erro. Os índices da minha lista precisam ser inteiros ou slices. A gente já vai ver o que são esses slices aqui. Eles não podem ser do tipo float. Ok? Então, eu preciso utilizar índices inteiros aqui nessa definição aqui dos índices da minha lista. Valores inteiros para essa definição. Ok? Esses valores inteiros eles podem também ser negativos. Vamos ver aqui a nossa lista var. Esse índice vai de 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, de 0 a 4. Okay? O que acontece, por exemplo, se eu passar um número negativo? Se eu passar, por exemplo, var menos 1. Ok? Vou apertar Enter aqui. Esse valor é aceito como um valor válido. E aqui ele exibiu para mim o valor 5. Se eu colocar var menos 2, vamos ver qual é o valor que vai ser impresso, o valor 4. Se eu colocar menos 3, por exemplo, o valor que foi impresso é o valor 3. Ok? Então vocês estão percebendo que quando eu utilizo números negativos, a minha lista ela começa a ser percorrida do final para o começo, ou seja, de maneira inversa. Tomando sempre esse primeiro índice aqui como 0, e esse aqui menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. E também se eu tentar utilizar, por exemplo, o valor menos 10, ele também vai me informar que eu estou out of range, ou seja, esse índice não existe aqui. No máximo eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ok? Então, se eu utilizar números negativos, a minha lista vai ser percorrida na ordem inversa. Ok? Isso também é possível aqui no Python. Eu também posso ter, como a lista ela armazena valores, eu também posso armazenar dentro de uma lista outras listas. Fazendo da seguinte maneira. Vou colocar aqui var. Vou abrir e fechar colchetes. Dentro desses colchetes eu vou passar duas listas separadas por vírgula. Ok? Aqui eu vou colocar os valores dessa primeira lista como 1, 2 e 3. Os valores da segunda lista como 4, 5 e 6. Ok? Então aqui eu tenho duas listas separadas por vírgula dentro de uma outra lista. Ok? Vou apertar Enter aqui. Se eu exibir o valor de var, ela é uma lista de listas. Ok? Como é que eu faço para acessar estes valores aqui
né, dentro de var. Se eu utilizar, por exemplo, var 0, o que vai ser exibido é justamente a primeira lista. Se eu utilizar var 1, o que vai ser exibido é a segunda lista. Okay? Se eu quiser um valor dentro da primeira lista, eu utilizo var 0, que, como a gente já viu anteriormente, é a primeira lista. Essa primeira lista aqui. Né? Dentro dessa lista, eu quero o primeiro valor. Então, eu quero 0. Então, var 0, né? Ou seja, dentro da minha primeira lista, eu quero o valor 0. Ao apertar Enter, é justamente o valor 1. Então, este primeiro índice vai identificar, né, qual é a lista, né, dentro da minha lista, né, ou seja, do meu conjunto de listas. O segundo índice vai me dizer o valor dentro dessa lista que eu selecionei. Então, eu selecionei a lista 0, que é essa, e o valor que eu selecionei dentro dessa lista é o valor 0, que é 1. Ok? Da mesma forma, eu posso selecionar dessa outra lista aqui. Então, eu quero da lista 1, que é essa aqui. Ok? Eu quero o valor, por exemplo, 1. Esse valor 1 é o número 5. Né? Lembrando aqui que eu estou percorrendo dentro dessa lista 0, 1, 2. Então, o valor 1 dentro da lista 1 é o número 5. Ao apertar Enter, será exibido aqui para mim. Ok? Então, eu recomendo vocês tentarem estudar. Né? Pode ser um pouco complicado, né, à primeira vista, né, ter uma lista dentro da outra, mas é só ter conhecimento que o primeiro índice representa a lista mais externa, né, e o segundo índice é justamente essa lista mais interna aqui. Ok? Por fim, vamos ter uma forma de obter, né, o tamanho, né, de uma determinada lista. Então, vou colocar aqui var. A minha lista vai ser 1, 2 e 3, com 3 elementos. Vou apertar Enter aqui. E para isso eu vou utilizar a função len. Vou colocar len var. O valor retornado é 3. Ou seja, essa minha lista var, ela tem 3 elementos aqui. E se eu tiver, por exemplo, uma lista de listas? Então tem essa primeira lista aqui. Ela está separada por vírgula da segunda lista. 4, 5, 6. Ok? E agora eu chamo len, passando o valor de var. Ao apertar Enter, ela me retornou 2. Aí vocês devem estar pensando, bom, Rodolfo, ela me retornou 2, mas eu estou vendo aqui que eu tenho 6 números. Ok? É que este é o comprimento da lista mais externa. A lista mais externa, que é essa aqui, ela possui 2 listas. Que é essa primeira e essa segunda lista aqui. Se eu quiser saber o comprimento desta primeira lista, eu tenho que passar len de var 0. Ao apertar Enter, ela me diz que esta lista aqui, essa primeira lista, tem 3 elementos. Se eu passar len de var 1, ela vai me dizer que essa segunda lista aqui também possui 3 elementos. Ok? Então, atentar para isso também quando a gente for utilizar o len, né, em uma lista de listas. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.